Você já ouviu falar do rei do rock Elvis Presley? Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai conhecer a história e os mitos de Elvis Presley. Elvis Aaron Presley nasceu no estado do Mississippi no dia 8 de janeiro de 1935. O seu nascimento não foi nada fácil para sua mãe Gladys Presley, que na verdade estava grávida de gêmeos. Sim, Elvis tinha um irmão gêmeo, mas infelizmente, como eu disse, o parto foi bem complicado e seu irmãozinho não sobreviveu. Elvis foi o único filho de Gladys e Vernon Presley. Então você pode imaginar o cuidado que seus pais tinham com ele, principalmente a sua mãe, que fazia de tudo para proteger Elvis e afastá-lo de más influências. Desde jovem, o pequeno Elvis teve contato com a música, principalmente por influência da sua mãe, que incentivava com que ele participasse do coral da igreja, onde conheceu o blues e aprendeu a tocar violão. Quando ele fez 11 anos, a sua mãe levou ele a uma loja, semelhante a uma loja de usados, onde se vende de tudo. Adivinha o que Elvis escolheu? Se você chutou um violão, está errado. Ele escolheu uma arma, mas é claro que uma mãe tão zelosa quanto Gladys não permitiria que o seu filho tivesse uma arma de fogo. Então, convenceu Elvis a levar um violão. Quando ele tinha 13 anos, Elvis e sua família se mudam para o Tennessee. Se pararmos para pensar um pouco, dá para entender que essa mudança não foi nada fácil para Elvis. Imagine você, um adolescente, ter que se separar de amigos, primos, tios e avós para a incerteza de uma nova cidade. Algumas biografias contam que nesse período Elvis Presley se retraiu socialmente e teve dificuldade de se enturmar. Por outro lado, ele encontrou muito conforto na música e não parou de praticar com seu violão, sempre tocando músicas evangélicas. A família Presley não era rica, pelo contrário, tinha uma situação financeira bem complicada. Por isso, Elvis Presley começou a trabalhar jovem, primeiro como lanterninha de um cinema, depois como caminhoneiro de uma gravadora. Apesar de ter que dividir o seu tempo entre trabalho e estudos, ele nunca deixou a música. E sempre que podia, participava de concursos musicais. A princípio, ele cantava músicas evangélicas, que gostava muito, mas ouvia com frequência que não era bom o suficiente naquilo. Então, ele muda o seu estilo musical para o rock and roll. Era um estilo novo, mas que combinou muito com o jovem Elvis Presley. Assim, em 1954, ele foi descoberto por um produtor musical e gravou o seu primeiro disco com 2 músicas, encantando a todos que escutavam o seu rhythm and blues. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que foi o Elvis Presley que criou o rhythm and blues e o rock and roll? Antes de você me responder aqui nos comentários, já aproveita para se inscrever no canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque aqui você não encontra só apenas curiosidades históricas, mas também muito conteúdo de história que costuma cair nas principais provas de vestibular. E mais que isso, aqui você tem os fatos históricos que ajudam a explicar o presente. E para entendermos a resposta da pergunta que eu fiz antes, vamos precisar usar um pouco do nosso conhecimento de história geral. Os Estados Unidos aboliu a escravidão mais ou menos em 1863. Um parênteses aqui. Eu disse mais ou menos porque lá os estados são bem independentes, no sentido de legislação. Então, alguns estados teve abolição antes, lá no começo do século XIX. Mas, de forma geral, em 1863, o presidente Lincoln proclamou o ato emancipatório, pondo um fim à escravidão no país. Mas, assim como aqui no Brasil, infelizmente o racismo durou muitos anos.
Lá, nos Estados Unidos, por muito tempo teve a segregação racial. Se você quiser um vídeo mais detalhado sobre isso, deixe seu like. Se chegarmos a 50 likes, eu faço um vídeo dedicado a esse período histórico lá dos Estados Unidos. A questão envolvendo a história de Elvis Presley é que, em 1954, o Rhythm and Blues era um estilo musical criado pelos afro-americanos, mas apreciado por todos. Para muitos era um escândalo ver jovens brancos apreciando músicas cantadas por negros. Então, a resposta para a pergunta de antes é não, Elvis Presley não criou o rock and roll. Quem fez isso foi uma mulher negra, conhecida como Sister Rosetta Tharpe. Olha como ela era linda e majestosa segurando a sua guitarra. Ela é uma das pioneiras do rock e, como eu mencionei, foi criado pelos afro-americanos. Inclusive, a Sister Rosetta Tharpe cantava muitas músicas gospel no estilo rock and roll. Tenho certeza que Elvis deve ter ouvido muitas músicas dela, mas, infelizmente, com tanto preconceito da época, algumas produtoras procuravam uma pessoa branca para fazer esse novo estilo musical popular. Assim, aqueles jovens que apreciavam o rock poderiam ouvir uma música de uma voz branca. Eu não quero tirar o crédito do Elvis. Com certeza ele foi um ótimo cantor, com a sua voz marcante e seu gingado inesquecível. Mas, infelizmente, ele só teve a oportunidade de mostrar o seu talento porque na sua época o racismo era aceitável. Enfim, nesse mesmo ano, em 1954, Elvis saiu pela primeira vez do estado para fazer os seus shows. A partir disso, a carreira do Elvis só decolou. Foram muitos shows e programas de TV, cantando e dançando. Algo engraçado foi a reação da mãe de Elvis com o seu sucesso. Ela tentava o apoiar da melhor forma, mas ficava horrorizada nos shows. Fãs de Elvis gritavam e ficavam enlouquecidas, tentando tocá-lo ou chegar mais perto. Não só a mãe dele, mas muitas pessoas começaram a se sentir incomodadas com o novo estilo de música e o impacto que ele tinha nos jovens. Inclusive, muitas ameaças de conservadores começam a surgir. Pessoas influentes iam a público falar dos malefícios do rock and roll. E o pior de tudo, novamente, a questão racial da música começa a ser levantada. E como sempre, quando existe uma oposição, os apoiadores também aparecem. E o Elvis foi um deles, onde sempre, nas suas entrevistas, quando era questionado sobre o assunto, dizia que o rock não tinha influência nenhuma na delinquência juvenil. A crítica da mídia não influenciou na carreira do Elvis, que só crescia cada vez mais, e suas aparições não se restringiam mais a shows e programas de TV, mas também ao cinema, onde ele estrelou alguns filmes. Um deles com o mesmo nome de uma das suas músicas, Love Me Tender. Tudo isso fez com que ele começasse a acumular uma grande fortuna. Uma das primeiras coisas que ele fez com ela foi dar uma casa nova de presente aos seus pais. E a propósito, muito luxuosa. Agora, você imagina que Elvis já foi obrigado a raspar o seu famoso topete? Sim, isso aconteceu quando ele precisou se alistar no exército em 1958, época em que estava acontecendo a Guerra do Vietnã. A princípio, o exército queria se beneficiar da fama de Elvis, para que ele fizesse shows pelos postos do exército, para entreter os soldados. Mas ele se recusou e preferiu entrar para a infantaria com os outros soldados. Com isso, mais uma vez, Led Presley ficou preocupado em perder o seu único filho para a guerra. Isso fez com que ela começasse a perder a sua saúde, e não demorou muito para que o rei do rock perdesse a sua mãe. Enquanto fez parte do exército, algumas polêmicas sobre Elvis começaram a surgir. O nome dela era Priscilla e só tinha 14 anos.
quando Elvis a conheceu na Alemanha. Quando voltou para os Estados Unidos em 1960, era só sobre ela que os repórteres perguntavam. Mas, tentando manter a discrição, ele só respondia que ela era apenas uma fã, assim como as outras, e não havia nada entre eles. Mas, se contradizendo, apenas 3 anos depois, ela foi morar com Elvis. Ela era linda e jovem, mas Elvis era o rei do rock, amado por muitas mulheres. Infelizmente, ele se rendeu muitas vezes a essas fãs apaixonadas, enquanto Priscila o esperava em casa. Mesmo sendo claro a traição de Elvis, o que mais chamou a atenção da mídia foi uma atriz da qual ele contracenou algumas vezes, e Margaret. Apesar disso, a Priscila era o seu grande amor e ela foi muito paciente com Elvis, sempre esperando que ele mudasse as suas atitudes em relação às mulheres. Então, em 1968, eles enfim se casam. E pouco tempo depois tiveram a sua primeira filha, Lizzie Marie. Realmente, a vida dele mudou um pouco depois do casamento. Elvis, que sempre fazia doações, como para lar de idosos, hospitais e até para pessoas desconhecidas, fazia cada vez mais essas boas ações com a sua fortuna. Ele também diminuiu as gravações dos filmes e voltou o seu foco para a carreira musical, se apresentando bastante lá em Las Vegas, atraindo pessoas do mundo todo. Foi nessa época que ele adota o seu novo visual, que ficou marcado nas nossas memórias: topete, costeleta e um macacão com muito brilho. Com o grande sucesso de Elvis na volta aos palcos, um novo projeto se inicia. Um show que seria transmitido ao vivo para o mundo todo, através de um satélite. Esse show foi chamado de Aloha for Hawaii, que, é claro, aconteceu no Havaí, em janeiro de 1973. Usando mais uma vez o nosso conhecimento de história, em 1973 o mundo estava vivendo a Guerra Fria e com ela a corrida espacial, que em resumo foi uma corrida para ver quem chegava à primeira lua, a União Soviética ou os Estados Unidos. Então, esse show do Elvis transmitido via satélite para o mundo todo era como uma demonstração da tecnologia e poder da NASA. A transmissão chegou a 36 países e, como todo show do Elvis, foi um grande sucesso. Mas, no mesmo ano em que sua carreira estava no auge, o seu casamento estava acabando. Então Elvis e Priscila assinam um divórcio. Além das traições, Elvis também tinha o lado feio das drogas, das quais ele usava cada vez com mais frequência, conforme os shows iam se intensificando. Eram pílulas para se manter acordado, depois pílulas para que pudesse dormir. Tudo em excesso, o que foi acabando com a saúde do rei do rock. Infelizmente, isso levou a vida dele. Aos 42 anos, Elvis Presley foi encontrado sem vida no banheiro da sua casa, vítima de um infarto. Mais de 10.000 pessoas foram ao velório, mas até hoje muitos acreditam que Elvis não morreu. Algumas teorias afirmam que ele está vivo e só encenou a sua morte para se afastar dos holofotes, e que agora ele curte a sua aposentadoria aqui no litoral brasileiro. Mas o que você acha? Será que ele está mesmo aqui no Brasil? Se ele está mesmo aqui no Brasil, me ajude a chegar até ele compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E eu te vejo na próxima. Tchau!